Olá, eu sou a professora Mônica e na nossa aula de ciências de hoje a gente vai falar sobre alguns conceitos de física, alguns que a gente já começou na nossa aula passada. Na aula passada nós estudamos as ondas, que a onda é um tipo de energia que se movimenta. Falamos do seu formato, que ela pode ser mecânica ou eletromagnética, e também da sua forma de propagação. No caso, a onda mecânica, ela se propaga em um meio material, e a onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer meio, inclusive no vácuo. Vimos também que a luz é uma forma de energia que ilumina o mundo, e ela se propaga por meio de ondas eletromagnéticas, ou seja, ela não necessita de um meio material para se propagar. E além disso, também nós temos a frequência da luz, que ela é visível a olho nu. Para entender um pouco mais sobre as propriedades e as características da luz, nós temos a óptica, que é um estudo, é um ramo da física que estuda os fenômenos relacionados à luz. Os fenômenos estudados na óptica são a dispersão, a reflexão, a refração, a difração, espelhos, lentes e instrumentos ópticos. Aqui nós temos o espectro de luz eletromagnético, no caso da luz branca, a luz que é emitida pelo Sol. Por esse espectro, nós podemos observar que a luz branca, na verdade, ela é composta por um conjunto de cores, que vai do ultravioleta ao infravermelho. Nessa outra imagem, a gente pode observar outras ondas que nós vimos na aula passada, como no caso as ondas de rádio, a micro-ondas, o infravermelho, o ultravioleta, o raio-x e os raios gamas. Todas essas são ondas eletromagnéticas, mas elas não são visíveis a olho nu. Nós podemos observar que a luz visível, que é a luz emitida pelo Sol, ela fica entre o infravermelho e o ultravioleta. As características dessa onda são as cores, que vai do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Aqui nós temos a sequência da maior onda, que é o vermelho, para a menor, que é, no caso, o violeta, o menor comprimento de onda. Aqui nós temos uma pergunta muito comum, né? Por que vemos o arco-íris? Para agora a gente ver se consegue entender um pouco melhor. O arco-íris é um fenômeno óptico que se forma em razão da separação das cores que formam a luz solar. Ele pode ser observado sempre que existirem gotículas de água suspensas na atmosfera e a luz solar estiver brilhando acima do observador. Ele pode acontecer durante ou após uma chuva. Esse acontecimento ele ocorre em razão da dispersão da luz. A dispersão ela é um fenômeno que causa a separação de uma onda em vários componentes espectrais. Então, a luz do Sol é uma onda de luz branca formada por várias cores, e quando essa luz incide sobre uma gota de água, os raios luminosos penetram nela e são refratados, sofrendo assim uma dispersão. Aqui nós temos um exemplo de como ocorre a dispersão da luz quando ela atravessa uma gotícula de água. No caso, o prisma está representando a gotícula de água. Então, a luz ela incide, ela passa pelo prisma. A hora que ela sai, que ela muda de meio, ela sofre essa refração. E aí a gente consegue observar, na verdade, do que ela é formada. Uma outra pergunta frequente é: por que vemos o céu azul? Como sabemos, a luz é uma onda que possui vários comprimentos, como a gente viu no espectro de luz. Segundo o fenômeno físico do espalhamento, a luz solar ela é espalhada em várias direções, com várias tonalidades de cor, cada uma com um comprimento de onda específico, segundo aquele espectro de luz. No entanto, a onda que possui o comprimento da cor azul, ela tem uma frequência muito próxima da frequência dos gases que compõem a atmosfera. Por isso, a luz azul é reemitida em todas as direções.
Um outro fator parecido com esse é por que vemos o céu laranja ao pôr do sol. É o mesmo fenômeno da dispersão que ocorre quando vemos o céu azul. Também ocorre pela tarde quando passamos a ver o céu com um leve toque de vermelho ou laranja, que se deve ao fato da luz percorrer um caminho maior até chegar aos nossos olhos, porque no caso o sol já está mais distante. A frequência da luz vermelha ela é maior e entra em ressonância com as partículas de frequências próximas a ela, que no caso são as partículas de poeira e de fumaça que estão dispersas no ar. O estudo da óptica ele se divide em óptica geométrica e óptica física. Na óptica geométrica, estuda a propagação e o comportamento da luz em diferentes meios. E a óptica física é responsável pelo estudo dos fenômenos de polarização, difração, espectros e interferência. Aqui na óptica geométrica está composta de vários tipos de fonte. Nós vamos estudar, no caso, as fontes de luz, as fontes primárias e secundárias, as fontes pontuais e extensas, o pincel de luz, os meios ópticos, raio de luz e feixe de raio de luz. Para começar, o que é uma fonte de luz? Então, a fonte de luz é qualquer corpo que emite luz e ela pode ser primária ou secundária. Numa fonte de luz primária, são as fontes que emitem luz própria. Como exemplo, a gente tem o sol, a chama de uma vela e as estrelas. Já na fonte de luz secundária, são as fontes que refletem a luz que nelas incidem. No caso, a gente tem a lua, uma pessoa, um carro, uma casa, qualquer tipo de objeto que é visto. Observe essa imagem. Em relação ao tipo de fonte de luz, o que a gente pode observar? Aqui nós vemos a lua e as estrelas. Uma estrela, ela é uma fonte de luz primária ou secundária? E a lua? Então, para responder essa pergunta, eu coloquei duas imagens aqui da lua. Então, nós temos aqui uma imagem da lua cheia e logo do seu lado a gente tem uma estrela. E do outro lado a gente tem uma lua crescente, que é observada que uma parte dela está escura, né? Então ela está parcialmente iluminada. Então essa lua aqui, ela está sofrendo aí a influência, né, dos raios do sol. E essa daqui está totalmente iluminada. Observando as fases da lua, a gente pode perceber que tem umas fases, que é a lua nova, né, onde a lua fica totalmente escura, a lua crescente e a lua minguante parcialmente iluminada. Chegamos à conclusão que a estrela é uma fonte de luz primária, porque ela sempre emite luz em qualquer circunstância, e a lua é uma fonte de luz secundária, porque na verdade ela está sendo iluminada pelo sol. E quando o sol não ilumina ela, ela fica escura. Fontes pontuais e extensas. O que é uma fonte pontual? São fontes pequenas que podem ser representadas por um ponto. Um exemplo seria uma vela vista ao longe de um objeto iluminado, ou um palito de fósforo. Uma fonte extensa são as fontes maiores de luz em suas dimensões. No caso, um exemplo seria, no caso, uma vela, né? Considerando, só que no caso ela estaria próxima ao objeto. Então, se eu afasto essa vela, eu vejo só um ponto ao longe, que seria um tipo de fonte pontual. Quando eu aproximo a vela do objeto, que o objeto é muito iluminado por essa vela, essa fonte de luz é chamada de extensa. O pincel de luz. Pincel de luz é toda a região do espaço iluminada por uma fonte de luz. E existem 3 tipos de pincel de luz: o cônico divergente, cônico convergente e o cilíndrico.
Aqui nós temos uma fonte de luz, é um pincel de luz, no caso, um pincel de luz cônico divergente. Os raios luminosos, eles partem de um único ponto e se espalham. Aqui nós temos a imagem de um farol, que é exatamente assim. E ele pode ser representado por retas, né, uma semi-reta, mostrando a sua direção, o sentido. Então, a luz ela parte desse ponto e as setas indicam para aquele sentido, se espalhando em várias direções. Já o pincel de luz cônico convergente, os raios luminosos concentram-se em um único ponto. Aqui nós temos um exemplo de uma lente de aumento. A única maneira da gente obter esse tipo de raio cônico convergente é através do uso de lentes. Tá? Então aqui nós temos o exemplo do esquema de uma seta. Aqui no caso a luz ela chega de vários lugares para um único ponto. Então aí é diferente. Um pincel de luz cilíndrico. Ele tem um exemplo desse tipo de pincel, é uma luz laser, né? E quando os raios de luz eles são paralelos entre si, eles funcionam como se fosse uma reta. Então aqui a gente tem o tipo de representação gráfica dele, geométrica, onde nós temos aqui o tipo de reta e o sentido e a direção dessa propagação da onda. Da onda não, perdão, propagação da luz. A gente está falando de luz agora. Os meios ópticos. Para a óptica, os meios são classificados como transparentes, translúcidos e opacos. O meio óptico transparente é aquele em que a luz se propaga, que a luz que se propaga, a gente consegue ver ela com nitidez depois que ela atravessa o meio. A gente tem como exemplo aqui até o ar atmosférico, você consegue ver o sol emitindo a luz, ou até mesmo uma água bem límpida que você consegue ver as coisas que estão no fundo. Aqui um outro exemplo seria um aquário, onde você consegue ver, né, todas as coisas que estão lá dentro e até mesmo através dele. E uma porta de vidro, que é muito usada atualmente. Meio óptico translúcido é aquele em que a luz ela se propaga, mas não conseguimos visualizar com nitidez a fonte que emite essa luz depois que ela atravessa o meio. A gente tem um exemplo aqui de um vidro, né, onde a gente só consegue ver a silhueta das pessoas. Um outro exemplo de meio translúcido é um carro numa estrada, pode ser uma neblina, uma fumaça, mas que a visão não é nítida, ela é bem confusa. O meio óptico opaco é aquele em que a luz que incide não pode ser vista, porque ela não atravessa o meio, ou seja, ela não consegue se propagar através dele, então o meio é considerado opaco. Aqui um outro exemplo de meio opaco é o rio Tietê, que infelizmente ele tem uma água tão turva, né, e poluída que a gente não consegue ver nada através dele. Aqui nós falamos do raio de luz, feixe de raios de luz. O que é um raio de luz? É a representação geométrica da trajetória da luz, indicando a sua direção e o sentido da propagação. A gente já viu alguns exemplos um pouquinho antes dessa aqui. Aqui nós temos uma representação geométrica, né, mostrando aí o sentido e a propagação da luz. Representado por um segmento de reta, orientado no sentido da propagação da luz. Um exemplo, a lanterna emitindo a luz em um meio, sendo refletida. Aqui no esquema nós temos o raio de luz, representado pela reta verde, e o feixe de luz, por essa cor aqui amarela um pouco mais extensa. O feixe de luz, então, é um conjunto de infinitos raios luminosos, por isso é uma fonte extensa. Um exemplo da lanterna emitindo a luz. Aqui nós temos um exemplo de uma das características da incidência da luz. Aqui nós conseguimos observar na imagem os raios do sol, né, chegando, né, de forma bem nítida. Então, a fonte de luz que o Sol emite é do tipo divergente.
Só que a hora que o Sol, essa luz chega, né, no nosso planeta, devido à distância entre o Sol e a Terra, ela assume algumas características. Então, ela chega no nosso planeta em forma de luz reta, né, incidindo em linha reta e paralelas entre si. Essa é uma característica que pode ser observada na incidência da luz do Sol. Pessoal, nós vamos ficando por aqui na nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso conteúdo. O estudo da óptica, ele é muito complexo, né? Precisa de estudar bastante. Então, eu desejo a vocês bons estudos e até a nossa próxima aula.